Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando início a mais uma videoaula de gerenciamento de dados para a web. Nessa aula nós vamos estar falando sobre data source e pool de conexão. Então o que vai acontecer? Vamos pegar aqui. O que nós fizemos até a última aula quando nós trabalhamos com banco de dados? Então nós temos o nosso cliente Java, que pode ser nossa aplicação web, uma aplicação console, desktop, qualquer uma, não importa. Aí, através do Drive JDBC, que no nosso caso nós estávamos usando o Drive do MySQL, nós conseguimos acessar o banco de dados, que no exemplo que eu fiz também foi com MySQL, mas pode ser, por exemplo, PostgreSQL, SQL Server, etc. Então, eu tenho um banco de dados e o meu cliente acessa o banco de dados por meio de um Drive. Então, era isso que a gente tinha. O que acontece? Por exemplo, quando eu tenho uma aplicação web e vários clientes simultaneamente acessam o banco de dados. Então, sempre que um cliente acessa o banco de dados, por exemplo, o cliente, na verdade, vai acessar, por exemplo, uma servlet, e essa servlet, utilizando o DAO, vai acessar o banco de dados. Então, sempre, você só chegou uma requisição, abre-se uma conexão com o banco de dados, faz o que precisa ser feito, a requisição, insert, delete, o que for, e aí tem a resposta e fecha a conexão com o banco de dados. Chegou outro cliente, abre novamente a conexão com o banco de dados, faz o que precisa ser feito, dá a resposta e assim por diante. Só que toda vez que um cliente chega, eu abro essa conexão. E isso vai me custar tempo e recurso. E aí, com o que a gente vai ver hoje, com Data Source e Pool de conexão, nós vamos tentar evitar estar abrindo conexões toda vez que um cliente chegar, que eu receber uma requisição de um cliente. Então, já vou deixar algumas conexões abertas. Tá? Então, o que vai ser o meu Data Source? Eu vou ter o meu cliente Java, nosso caso aqui o web, aí ele roda, esse meu cliente roda em cima de um container, tá? Então meu servlet, por exemplo, está rodando em cima de um container web, que no nosso caso é o Glassfish, e o Glassfish, por meio, através do Drive, JDBC, vai acessar o banco de dados. Tá? Então isso vai ser o meu Data Source. Não é mais a minha aplicação que vai abrir as conexões. Quem vai controlar as conexões agora é o container web. Tá? Meu container Enterprise Edition vai controlar as conexões através do Drive, do banco de dados, seja MySQL, PostgreSQL, o que seja. Tá? Mas é o container que nos nossos exemplos nós estamos usando o Glassfish, não mais a minha aplicação direto. E o pool de conexões é permitir que eu tenha não uma conexão aberta com o banco de dados, mas várias conexões. Então aqui no exemplo eu tenho 4, então meu container web, no caso o Glassfish, por meio do Drive JDBC, vai manter várias conexões abertas com o banco de dados. Então, quando o meu cliente precisar abrir uma conexão com o banco, ele na verdade não vai abrir, ele vai pegar uma das conexões que já estão abertas e devolver para esse cliente. Então, quando eu pedir para abrir uma conexão, dar lá o Get Connection, eu vou pegar uma dessas que já está pronta. E quando eu mandar fechar a conexão, na verdade eu não vou fechar, eu vou devolver para o container, falar, container, não estou usando mais. Fica aí sob sua responsabilidade. Então, o container vai manter sempre N conexões abertas. Por exemplo, vamos dizer que vai ser 4 conexões. Então, sempre vão ter 4 conexões. Se um quinto cliente acessar simultaneamente, aí sim, abre-se uma nova conexão com o banco. Quando esse quinto cliente sair, depois de um determinado intervalo de tempo, fecha-se essa quinta, mas 4 conexões eu sempre vou manter aberta. Por exemplo, tá? Isso é configurável, eu consigo colocar quantas conexões eu precisar deixar aberta simultaneamente, tá? Então, Data Source Pool de conexão deixar por conta do servidor web a responsabilidade de abrir as conexões. E o pool vai me garantir que algumas conexões vão ficar abertas simultaneamente, tá? Sim, eu vou precisar do quê, para fazer isso aí? Então, vou precisar lá baixar o Glassfish, que você já tem. Aqui tá o Glassfish até hoje, você ainda consegue baixar nesse endereço, tá? Mas você já consegue baixar também a mesma versão, a 5.1, 5.1, se não me engano, você consegue baixar também já do projeto do Eclipse. E a 6ª versão, eu acredito que já sai no mês que vem, se não me falha a memória, e aí já vai ser não mais aqui por esse endereço, mas sim lá pelo endereço lá do site do projeto Eclipse, tá? Então vai observar isso para o futuro. Vou precisar baixar também o Drive do MySQL, tá? E, baixei o Glassfish, beleza. No meu Glassfish, eu descompactei e instalei o Glassfish numa determinada pasta. E aí eu vou pegar o Drive do MySQL
e vou colocar dentro lá da pastinha, a pasta onde eu tenho o Glassfish, aí eu vou ter a outra pasta Glassfish, domain 1, lib, e aí dentro dessa pasta lib é que eu vou colocar o drive do meu MySQL. Observe que mesmo que eu tenha vários projetos agora rodando, né, da forma como a gente fazia antes, cada projeto precisava ter um drive do MySQL. Agora não, os drives do MySQL vão ficar um único drive que vai ficar dentro da pastinha lá do Glassfish, tá? Para N projetos. Aí se você precisar, você configura o Glassfish, né, para trabalhar lá com NetBeans ou com Eclipse, com o que for, mas eu acredito que você já tem esse passo a passo aqui, já está feito, já está tudo funcionando, mas se não é só ler isso aqui e seguir esses passos, tá? E depois, para configurar o pool de conexão e data source, nós vamos abrir a página de configuração do Glassfish, que fica na porta 4848. Por padrão, essa porta. Lembrando que por padrão, quando eu rodo o Glassfish, ele está lá na porta 8080. E a configuração na porta 4848. Eu vou seguir todo o slide, pessoal, e depois eu vou fazer isso passo a passo com vocês, mostrando de verdade, tá? Mas por enquanto vamos só seguir os slides aqui, que esses slides você vai ter, e depois quando você for fazer o seu, você vai seguir o passo a passo do slide, tá? Então, depois que eu abrir a porta 4848, eu vou vir aqui, né, em JDBC, e tem aqui JDBC Connection Pools. Aí eu vou configurar o pool de conexão, dou um nome qualquer para ele, especifico aqui que é o Connection Pool Data Source. Aqui, no meu caso, vou usar MySQL. Aí clique em Next. Aí no passo 2, eu preciso configurar algumas coisas, tá? Dentre essas coisas, Data Source Class Name, e aqui algumas outras configurações, tá? Essas configurações aqui, você vai encontrar nesse endereço aqui, tá? Deixa eu já abrir esse endereço aqui para você ver. Ó, aqui, por exemplo, no caso do MySQL, tá? Eu tenho Data Source Class Name, então tem as opções que eu posso usar e outras propriedades que eu preciso colocar. Server Name, Port Name, Database Name, o usuário e a senha, tá? E, clicando aqui para subir, você tem aqui para outras bases de dados. Tá? Então, por exemplo, você vai ter aqui para o PostgreSQL, para Oracle, etc. Tá? Então, tem outras possibilidades aqui também. Então, tá nesse endereço aqui, você encontra isso lá. E aí, né, configurar essas opções aqui, já estava falando lá, usuário, password, nome do banco, nome do servidor e porta. Depois, configurado isso, aí agora nós vamos configurar aqui, JDBC Resources, recurso. Aqui você dá um nome qualquer, aqui você vai colocar o nome do pool de conexão que a gente criou anteriormente e pronto, só isso. Lá no código-fonte, na nossa fábrica de conexões que nós já criamos, você vai substituir por esse código aqui. Nós vamos retornar essa conexão, tá? E aí nós vamos fazer tudo isso junto, tá? Então vamos lá? Ó, primeira coisa, aqui eu já tenho o Glassfish baixado, né? E aí dentro da pastinha lá onde está o meu Glassfish? Aí Glassfish, domain 1, lib, eu coloquei aqui o drive do MySQL, tá? Porque aqui eu estou usando o exemplo do MySQL. Aqui no NetBeans, o exemplo que eu estou usando, eu peguei o mesmo exemplo da última aula, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu tirei todas as outras coisas, eu deixei só esse mostrar, tá? Deixei só as coisas referentes ao mostrar aqui, que vai usar o DAO, aí eu pego pessoas, aí tá aqui o DAO, e o modelo é o pessoas, eu tirei a questão do inserir, aqueles códigos que a gente tinha feito com XML, eu tirei para deixar só mostrar, porque é só um exemplo, tá? O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é o data source e o pool de conexão. Então, deixa eu mostrar que já faz uma conexão com o banco. Então, as outras coisas eu não vou precisar, tá? Lembrando que esse meu DAO, ele no método construtor, ele chama fábrica, né? Para criar, para pegar a conexão. Tá? E a fábrica, eu vou ter este código aqui. Né? E aqui, eu tenho o drive do meu MySQL que eu já havia colocado aqui. Tá? Eu não vou precisar mais desse drive, posso remover ele. Beleza, removido o drive do MySQL. Por quê? Porque o drive agora vai ficar lá na pastinha do Glassfish, já está aqui na pasta do Glassfish, tá? Então eu já tiro o drive daqui. De forma que, se eu... Ah, não, perdão, deixa eu tirar daqui também. Deletar aqui, depois eu coloco. Então, se eu mandar executar aqui, é para dar erro, não é para conseguir abrir a conexão. Né? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu reiniciar. Reiniciar, e aí, como não tem um drive nem aqui nessa pasta, nem lá no servidor, é para dar erro. Por quê? Porque eu preciso do drive aqui, né? Deixa eu ver aqui. Está reiniciando, então vamos esperar mais um pouquinho. Isso, né? Aí vamos testar lá. Isso, né? Deu erro. Se eu observar aqui, deixa eu ver aqui se ele mostrou. Isso, deu errinho aqui, né? Nulo, tal, né? Por quê? Porque esse cara aqui vai retornar a conexão. Essa conexão aqui não tem nada, tá nulo e tal. Beleza. Sim, vamos voltar o drive aqui e deixar o drive aqui de novo, tá? Vou pegar aqui. Eu tenho o drive aqui, copiar e colar aqui na pastinha do Glassfish, tá? Preciso voltar aqui, restartar o meu servidor, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você coloca o drive aqui e não restarta o servidor, e aí não conecta, dá problema e tal, e a gente fica quebrando cabeça só por uma coisa simples que é reiniciar aqui, tá? Então lembrar de reiniciar. Então vou estar aqui, F5, e tá aqui, né? Então agora o drive não tá aqui no meu projeto, tá? Não tá aqui nas bibliotecas desse meu projeto, já tá aqui. Mas isso ainda não é data source nem pool de conexão, tem nada a ver. A única coisa é que eu coloquei o drive lá na pastinha do Glassfish e ele está buscando o drive daqui, tá? Pegando o drive daqui. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Configurar o data source e o pool de conexão. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui na porta 4848. Aí eu vou vir aqui em JDBC. Aí eu tenho aqui, ó, JDBC Connection Pool. Já tem alguns aqui, né? Inclusive já tem um exemplo que eu tinha feito aqui anteriormente, em outras épocas. E aí vamos criar um nosso novo. Então eu vou dar um nome qualquer aqui. Então eu vou chamar aqui de pool, pool aula. Beleza. Aí eu vou escolher aqui Connection Pool e Data Sources. Tem lá no slide, tá, pessoal? E aqui eu vou escolher que é o MySQL. Beleza. Isso, só isso. Next. Aqui, ó, é interessante a gente marcar o ping, porque depois que eu fizer essa etapa aqui, ele já tenta pingar. E se aparecer aqui que conseguiu pingar, ótimo. Se não, aí eu tenho que corrigir porque tem algum problema, tá? Então aqui, ó, ele já preencheu o nome para mim, né, já está certinho. E agora eu preciso aqui, ó, na parte de baixo, configurar algumas opções. A senha, 1, 2, 3. Database, a base de dados é o teste que eu estou utilizando. O nome do servidor, server name, é aqui o localhost 127.0.0.1. O usuário é o root. E a porta aqui do MySQL é 3306, tá? Aí se você estiver usando PostgreSQL, olha aí a porta do PostgreSQL, que eu não me lembro de cabeça. Então tem que configurar essas coisas, tá? Tem tudo lá no slide também falando o que você tem que colocar. Usuário, password, database name, server name e port number. Então tá tudo aqui, né? Database name, server name, usuário, a porta e aqui a senha também, o password. Então tá feito. Aí eu vou finalizar. Quando eu finalizo, ele já vai pingar, porque eu marquei, tá? E a gente observa, ó, como eu pinguei, deu errado, tá? Se tivesse aparecido aqui, ó, que o ping tinha dado certo, aí beleza. Mas como eu pinguei e deu errado, eu tenho que verificar e corrigir isso aqui, tá? Ó, pessoal, eu tinha pausado aqui, porque estava dando erro, não estava encontrando o erro. Mas o erro está bem aqui, ó, no class name que está errado. Se a gente voltar e pegar lá o exemplo anterior, o drive ali, o caminho ficou errado. Ó, se eu pegar aqui o exemplo anterior, aqui, eu tinha aqui o drive, certo? E aqui no drive, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse caminho, ó, com MySQL, CJ, JDBC Drive. É isso que eu vou usar, só que terminando com MySQL Data Source, tá?
Então é isso que eu vou utilizar. Esse aqui também ó, já é mais antigo, é 3.1, eu não consegui achar o do 5.1. Então vamos lá, vamos tentar com esse aqui, tá? Então eu vou tirar isso aqui, colocar aqui, né? Então com MySQL, seja JDBC, e aí terminando com MySQL Connection Pool Data Source, né? Não MySQL da forma como tá. Salvei. E aí eu observo que eu já tinha marcado aqui para pingar, então quando eu salvo ele já pinga, né? Aí, perdão, mas não salvou, né? Ou não pingou ainda. Mas se não pingou, clica aqui em pingar, ó, pingo foi feito com sucesso, né? Então é isso que tem que acontecer. Se não acontecer esse pingar com sucesso, aí não adianta, tem que tentar aqui, modificar, ver qual que é o drive, etc, para deixar isso aqui funcionando. Depois que isso aqui funcionou, é aí que a gente continua, tá? Outras observações, por exemplo, qual a quantidade de conexões, né, que a gente tinha aqui no slide? Eu tinha falado, por exemplo, fica 4 conexões abertas sempre. Qual que é a quantidade mínima de conexão que eu vou ter aberta aqui sempre, né? Então, ó, ele já inicializa com no mínimo 8 conexões, sendo que o máximo de conexões vão ser 32. E aqui é importante observar que eu não posso esquecer de fechar as conexões, porque eu vou abrindo conexões, abro. Chegou 32, beleza, ele dá abre. Mais que isso não abre e começa a recusar. Aí eu vou ter erro, não consigo abrir novas conexões. Então, sempre abrir uma conexão tem que lembrar de fechar, tá? E de toda forma, então sempre 8 conexões vão estar abertas, no mínimo, e no máximo 32 dessa forma. Então, óbvio, isso aqui você consegue modificar, modificar aqui, aumentar e diminuir a quantidade de acordo com o que você precisar. Beleza. Aí vamos vir agora aqui, então, aqui ficou certo. Lembrando que aqui eu chamei de pool aula, aí agora eu vim aqui em JDBC Resource, vou criar um novo. Então vou chamar aqui, por exemplo, de recurso aula. E aí eu escolho aqui, que é o meu pool aula. E sim, ok. Pronto, beleza. Aqui, ó, só voltando aqui também, no nosso pool aula, você pode, escrever alguma coisa errada e tal, precisa modificar. Você tem aqui, ó, a aba que é propriedades adicionais, e aí você tem como ver as propriedades que você colocou, adicionar ou remover alguma, tá? Então, beleza. Aqui eu já tenho o meu, como é que eu chamei aqui? Recurso aula, né? Então, da forma como eu escrevi aqui, é que eu vou utilizar lá no meu código, tá? Então esse nome aqui vai ser importante. Por quê? Porque eu vou pegar agora esse código aqui, ó, vou criar um contexto inicial e a partir dele, aqui eu vou criar um inicial context, aí a partir dele eu crio um data source e depois com o data source eu vou obter a conexão, tá? Então eu vou até copiar isso aqui, vou lá no meu código, aí aquele código que eu tinha da fábrica de conexão é a única coisa que eu vou modificar, tá? Então, eu vou tirar isso daqui, vou colar, vou mandar formatar, aí eu preciso importar, isso aqui, aí importo data source, que já bate SQL, importo a conexão, assim, e tratar os erros também, né? Tá, porque aqui já tá aqui, deixa eu tirar daqui. Então, aqui, este nome aqui vai ser o nome que eu dei aqui, recurso, aula. E aqui eu vou lançar o erro que a gente tinha criado lá, né? Erro da exception, tá? Então, aqui eu vou até usar aquela outra sintaxe. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar o pipe. Porque não importa, todas as duas eu vou lançar o mesmo erro para frente, tá? Aí aqui
vou lançar um novo erro DAO exception e passo como parâmetro esse erro aqui, tá? Vou fazer dessa forma. Pronto, né? Só isso. Né? Modifiquei aqui, agora vamos testar. Ó, funcionando aqui, normal, beleza, com sucesso. E é uma coisa importante, pelo menos aqui com MySQL, é se observar isso aqui, né? Quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui. Vou vir aqui, vou parar o servidor, parei o Glassfish, e aí vou vir aqui e vou abrir o meu MySQL. Então, MySQL, root-p, a senha aqui 123, beleza. Aí eu consigo ver aqui, usando esse comando aqui, eu consigo observar, ficou errado, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu ver aqui o que ficou errado. Faltou um S. Isso. Né? Então, observa aqui ó, que eu tenho uma thread rodando. Né? Qual thread? A thread dessa interface aqui que eu estou usando. Beleza. Vamos subir aqui o Glassfish. E aí eu vou continuar, depois que o Glassfish subiu, eu continuo com uma thread rodando. Esperar ele subir. Beleza, só tem uma thread rodando. Agora vamos rodar o nosso projeto. E aí, vamos observar aqui. Observe, eu já tenho 9 threads rodando. Por quê? 8 que o Glassfish abriu e essa uma que eu tenho aqui aberta. Tá? Então, a gente consegue ver que várias threads foram abertas simultaneamente. E um teste que você pode fazer é tirar o close, depois lá do DAO, não fechar a conexão e ir pressionando F5. Você vai observar que ele vai consumindo os recursos até que chega um momento que trave e não responde mais. Assim, responde, né? Mas gera erro aqui, né? Vai lançar essa exceção, tá? Sim, pessoal, então por enquanto é isso, tá? Fica de exercício para vocês o quê? Replicar isso aqui no computador de vocês, tá? Na máquina de vocês aí. Por quê? Porque na hora que você for tentar fazer, vai dar algum errinho, vai dar algum erro semelhante ao que aconteceu aqui comigo. Cadê? Fechei. Eu fechei aqui. Então dá erro no nome do drive, às vezes a gente se confunde e tal, então gera alguns errinhos. Então é importante fazer isso aqui funcionar, tá? Aí faz isso aí funcionar, eu vou pedir para vocês o passo a passo. Então, o que vai ficar de exercício para essa aula? Você vai tirando print, vai fazendo um passo a passo, tirando print da tela, né, do passo a passo que você for fazendo, e aí você vai me enviar. Mesmo que der erro, deu algum erro, tira o print e vai fazendo. Depois você gera um documento para mim, um doc ou um slide, com esses prints do passo a passo, né, até conseguir fazer rodar tudo aí, tá? Então fica isso o exercício para mim. Fazer um passo a passo com prints do que você fez, tá? Então por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.